E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Imunar. E no vídeo de hoje eu vou estar dando um seguimento à nossa série Não Existe Isso, onde eu vou estar trazendo uma reflexão para os dias de hoje, em que eu fico me perguntando quem a igreja, ou a denominação, ou o sistema religioso está jogando fora. Quais os erros, defeitos, pecados que se considera piores do que os outros? Porque ao longo da linha do tempo em que os séculos foram se passando, a igreja ela elege pecados. Durante a Idade das Trevas, por exemplo, existiam os 7 pecados capitais, que hoje nem fazem sentido. O império está passando por necessidades, então quem está cometendo gula está em pecado. Era simplesmente um puro jogo de interesses. Vamos pegar, por exemplo, Levítico 18:22, onde é frequentemente usado para condenar, julgar e subjugar pessoas que têm uma relação homoafetiva. Nesse mesmo livro fala sobre a mulher menstruada que não pode sair de casa. Vai se arrepender! Eu juro que vai se arrepender! Fala sobre você usar 2 tecidos no mesmo corpo. Isso é boato. Olha, mamãe, eu tô passadinho. Fala sobre você ter uma horta, ou seja, misturar sementes. Igual a humanidade, tava aqui só de boa e aí, que peninha. Sentença de morte. Que não poderia, era proibido. Fala sobre inúmeras, eram 613 leis que não se aplicariam hoje, mas só pegam essa. Essa continua em vigor até os dias de hoje. Só que, se voltarmos um pouco no tempo, antes de ter essas leis e pararmos para pensar, o incesto ele não só era permitido, como ele era incentivado, porque precisava se procriar, precisava preencher a terra. É por isso que eu ouço algumas pessoas falarem: é por isso que Deus não fez Adão e Adão, Deus fez Adão e Eva. Claro, porque precisava ter filho, precisava procriar, precisava preencher a terra. É um menino. E uma menina. Gêmeos. E mais um menino. Então, os filhos de Adão casaram com as irmãs, que casou com os sobrinhos, e casou com os primos, e por aí vai, porque precisava procriar, precisava preencher a terra. Agora, se a gente pegar o incesto hoje, isso é um crime. Depois que os séculos se passaram, que já havia tido Noé, já tinha havido dilúvio, os Néfilins, já tinha tido Abraão, Ló, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó e José no Egito, que aí vem Moisés, já pegar o povo no Egito para levar para Canaã, que hoje é Israel, uma terra que está em conflito até hoje por causa de um erro de Josué, sucessor de Moisés, que não extinguiu a faixa de Gaza, que era um mandamento, que era para tirar aquele povo dali. Aí ele, não, deixa ali, aí tá em guerra até hoje. Então, avançando um pouco no tempo, após a vinda de Jesus, Constantino, no século IV, Alexandre o Grande, ele não deixou filhos, ele não deixou herdeiros. Então, o Império Romano, ele acabou dominando o Império de Alexandre e acabou se tornando o maior império do mundo. Ele acabou se dividindo em 4 tetrarquias. Tetrarquia de Filipe, de César, e uma delas foi para Constantino. Só que, para Constantino, ele queria mais. Então, o que ele fez? Ele tentou batalhar e guerrear contra os seus para transformar aquelas tetrarquias em um império único. Só que o que aconteceu? Entre as guerras intermináveis em que estava havendo entre as tetrarquias por causa desse império, segundo Constantino, ele teve uma visão da qual fez com que ele se convertesse ao cristianismo. Então, no momento em que ele se converte ao cristianismo, ele traz os cristãos para o lado dele para servir como mão de obra. E assim, ele conseguiu vencer a batalha que ele estava tendo entre os seus, entre as tetrarquias, para transformar aquele império em um império único. Então, neste momento, ele começa a inserir nos cultos, por exemplo, definindo que Jesus nasceu em 25 de dezembro, para mascarar o Deus que ele servia, que era o Deus Invictus. E aí, para colocar a deusa Samiramis, que ele também servia para que não ficasse de fora, ele insere dentro da igreja e coloca o nome dela de Maria. Começou a entrar os santos dentro da igreja, as estátuas dentro da igreja, e assim as coisas foram mudando, foram se modificando, deturpando e ficando cada vez mais distantes do que eram as escrituras.
dentre as mudanças que ele fez, ele decretou, por exemplo, a luxúria como pecado e também toda a relação que não procriasse filhos, porque ele precisava procriar. Ainda existiam guerras, ainda eram os primeiros séculos pós a vinda de Jesus, então ainda precisava procriar. Então ele proíbe toda e qualquer forma de relação que não gerasse filhos, que não houvesse a procriação. Agora, se a gente voltar para as Escrituras, no Novo Testamento, no último capítulo de Apocalipse, nós vamos ver que na lista dos que vão ou não entrar na Nova Jerusalém, estranhamente fica de fora os efeminados, ou outras versões colocam como sodomitas, ou outras versões colocam como homossexuais. E entra na lista os maleficentes. E daí vem o meu questionamento. Por que será que na lista dos que não vão entrar na Nova Jerusalém, estranhamente e curiosamente, ficou de fora os efeminados, sodomitas, homossexuais e entrou os maleficentes? Então, pessoal, a reflexão que eu trago para hoje é que a igreja, o sistema religioso, as denominações, elas elegem pecados, que hoje é toda a relação homoafetiva. Mas há algum tempo atrás era a TV, era ir à praia, ir ao teatro, era o futebol. Futebol, por exemplo, era chamado de o ovo do capeta. O que você está fazendo com este ovo do capeta na mão? A televisão era chamada de caixa preta do diabo. Magos. E por aí vai. Algum tempo atrás, essas coisas eram perseguidas, eleitas como pecado pela igreja, pela denominação, pelo sistema religioso, que hoje não faz mais muito sentido. Por quê? Porque as pessoas vão entendendo e fica difícil manter. Um outro exemplo aqui é que a doutrina da prosperidade, que hoje ela é defendida, antigamente ela não era defendida. O rico, ele não ia para o céu. Você só ia para o céu se você ficasse ali sofrendo, penando, passando necessidade. E hoje é o contrário. As pessoas vendem Bíblia a R$900, R$1.000. Só que aí eu entro com um ponto. A hermenêutica, ela tem 3 regras que é usado na teologia, mas também é usado para quem faz advocacia. Entre essas leis estão o seguinte. Primeiro, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Se você vai pegar um assunto sem a sequência dos outros artigos, sem a sequência dos outros textos, sem ter aquele contexto, você está tendo um pretexto para uma heresia. Segundo, o livro explica o próprio livro. Se você pega algo aqui, você tem que buscar em todo o livro algo que respalde isso aqui ou não. E terceiro, ver todas as vezes que aquele assunto foi mencionado. São 3 regras da hermenêutica. Aí pegamos, por exemplo, a palavra malakoi, que é onde aparece no texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Malakoi é uma palavra que foi usada inúmeras outras vezes nas Escrituras, e nenhuma dessas vezes se tratava de uma relação homoafetiva. Por que foi se traduzir exclusivamente em Coríntios, uma cidade grega, a palavra efeminado? A palavra malakoi significa macio. Essa palavra ela era usada para os nobres que tinham dinheiro para não fazer roupas tão caras, que essas roupas eram muito macias, porque até então as roupas eram muito duras, eram muito rústicas. Então essas pessoas nobres, elas tinham poder aquisitivo para comprar veludo, para comprar seda, para comprar lã. Então essas pessoas muito bem vestidas, finas, eram chamadas de malakoi. E por serem do jeito que são, elas eram pessoas muito avarentas. Então gastavam dinheiro, uma fortuna, para manter uma aparência ao invés de fazer outra coisa. E a avareza, se você for olhar, é uma coisa que as escrituras questionam do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. A outra palavra é arsenokoites, ou arsenokoité. Arsen, senokoites. São 3 palavras que formam uma palavra só. Se você for separar, arsen é o homem viril, homem macho. Seno vem de cama ou leito. E coites vem do latim coito, que é sexo. Então, se juntássemos as 3 traduções de cada uma dessas palavras, diriam como homem, cama, sexo. Então, o entendimento aqui ele é voltado à prostituição e não para uma relação homoafetiva. E um último ponto, quando Jesus ainda está na Terra, ele vira para uma cidade de Corazim que não o recebeu bem, e aí ele diz assim: no dia do juízo, vai haver mais juízo para você do que para Sodoma e Gomorra. Por que eu disse isso? Porque até hoje é usado como pejorativo de pecado a homoafetividade como o pecado de sodomita, para dizer que Sodoma e Gomorra cometeram esse tipo de pecado. Sendo que até São Tomás de Aquino
no século XIII, colocar sodomita para se referir a uma relação homoafetiva, sodomita era apenas um morador de Sodoma. Quem mora em Gomorra, goromita. Quem mora em Moabe, moabita, e por aí vai. E mesmo que partíssemos desse pressuposto de que o pecado de Sodoma e Gomorra fosse a relação homoafetiva, eu entro com um argumento. Se sodomita é um pejorativo de pecado voltado para a homoafetividade, se esse era o pecado de Sodoma, por que Gomorra foi destruído? E por que as cidades vizinhas também? Por isso que eu digo que isso não faz sentido! Lá em Ezequiel aponta qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, que foi literalmente a soberba do coração deles. Então, pessoal, é essa reflexão que eu trago aqui e que vocês possam sempre questionar. Qualquer tipo de informação que vocês recebam, questionem. Vocês têm esse direito. Conhecimento é algo que vamos levar para a vida inteira. Então, todo viés de informação que vocês venham a receber, questionem. Busquem a verdade, busquem o porquê. Saber o porquê é o que nos torna diferentes. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo, tá bem? Um beijo e até a próxima.